Irmãos, esse tem sido um ano muito especial para mim. Tem sido um ano muito intenso na presença de Deus. Talvez os anos anteriores, pandemia e muita coisa, trouxeram um certo desânimo, ou até mesmo dificuldade de exercer, ou de ver Deus fazer algumas coisas. Mas a verdade é, durante a pandemia, Deus me deu uma palavra e disse que Ele traria 10 anos em um na minha vida. E eu tenho sentido isso acontecer. Nesse ano de 2023, Deus de uma forma muito intensa tem me chamado para perto e tem acelerado alguns processos na minha vida. Então fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, de poder entregar aquilo, como o apóstolo Paulo diz, porque eu entreguei a vocês aquilo que eu recebi. E eu tenho recebido de Deus e eu fico muito feliz na oportunidade de poder compartilhar. Eu não sou um grande pregador, mas eu tenho um grande prazer de compartilhar as experiências que Deus tem nos dado. Se você puder abrir comigo o livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1. Aqui está nosso Instagram, @EdsonSoaresNV, o meu pessoal, @Novidade de Vida Music. Nós temos exercido um trabalho já há quase 20 anos que a gente faz isso na igreja. Nós temos um trabalho musical chamado Novidade de Vida, e Deus tem nos levado e nos dado a missão de sermos um braço da igreja estendido em toda a América Latina. E a gente entende que através de uma ferramenta muito importante que é a música, nós podemos levar Jesus. A gente não vai levar música nos lugares, a gente vai levar Jesus naqueles lugares. Mas a música é a ferramenta que nos abre porta para chegar nesses lugares. E a gente tem visto uma geração prostrada, uma geração de joelhos dobrados, uma geração de jovens e adolescentes, uma nova geração que tem se dobrado diante de Deus, e a gente entende que isso é parte do nosso chamado. Então a gente doa a nossa vida exatamente em cima desse projeto. Se você abrir depois nosso Instagram, vai poder compartilhar, vai poder conhecer um pouco do que a gente faz. Temos também um canal de podcast chamado Novamente Cast, que a gente traz também algumas experiências de pastores, de pessoas que têm vivido o reino de Deus e que vivem a partir da mente de Cristo. E a gente também tem esse canal, tem um canal de pregação no YouTube, que vocês podem encontrar também como Edson Soares NV, vai encontrar. Se buscar, vai poder entender um pouco mais aquilo que Deus tem nos feito, e peço que vocês estejam orando por nós, para que a gente possa cumprir o chamado de Jesus e chegar um dia diante dele, escutar ele dizer: vinde benditos de meu Pai. Esse é o nosso maior sonho, esse é o maior desejo do nosso coração. Vamos lá, por favor, Apocalipse 4 e 1. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como voz de trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Começo desse ano, na verdade um pouco antes, logo após a pandemia, eu entendi que Deus estava me chamando para uma vida mais intensa. Eu entendi que esses anos que ficaram para trás, porque a verdade é que quando a gente começa a nossa vida com Deus, a gente começa muitas vezes com tanta alegria, com tanta disposição, correndo tanto, mas muitas vezes à medida que nós vamos caminhando, e você começa talvez a sentir um certo cansaço, ou você vai perdendo a velocidade, ou você vai perdendo, deixando para trás algumas pequenas coisas. E de tempos em tempos o Espírito Santo precisa nos chamar e nos trazer novamente para perto, precisa alinhar novamente a nossa vida. A gente estava ali hoje falando sobre medições, e o pastor Marinho estava falando sobre como é o trabalho de um agrimensor, o topógrafo, e ele dizendo que ele coloca um ponto, um marco e um ponto de referência, para que seja traçada aquela linha. E se aquele ponto de referência tiver uma variação para um lado ou para o outro, no final daquela linha, ele vai chegar a uma distância muito grande.
A verdade é que quando a gente começa a caminhar, muitas vezes um pequeno desvio vai nos conduzir a um destino diferente daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus traçou para nós. Então, de tempos em tempos, nós precisamos que Deus nos traga ao prumo novamente, nos traga a esse ponto novamente, para alinhar a nossa vida e apontar-nos na direção certa. Pecar é errar o alvo. Pecar é você traçar um alvo e você chegar em outro. Então, de tempos em tempos, o Espírito Santo precisa nos trazer para esse prumo. E eu senti logo após a pandemia o Espírito Santo me chamando e disse: Edson, eu preciso alinhar novamente a sua vida, eu preciso alinhar você, porque talvez à medida que vamos caminhando não percebemos que alguns pequenos detalhes da nossa vida começam a nos conduzir por destinos diferentes. E eu então entendi que o Espírito Santo estava me chamando, e ele dizia uma mensagem para mim dizendo: vem para perto. E eu comecei a ouvir o Espírito Santo me dizer: vem para perto. E eu quero compartilhar com você nessa noite essa mensagem com o tema vem para perto, porque eu sinto que Deus nesse momento está chamando novamente a sua igreja para perto dele. Deus está chamando novamente a igreja para estar perto dele, porque é estando perto que eu consigo ouvir a sua voz, é estando perto que eu consigo sentir o seu coração, é estando perto que eu consigo entender o que Deus quer fazer. E quando a gente olha na história, a gente percebe que desde o princípio, Deus está chamando para perto aquelas pessoas que querem o conhecer. Nós fomos criados nesse propósito. Quando Deus cria o homem, Deus cria os animais, e quando Ele cria o animal, Ele cria com base em uma matéria-prima. Então Ele fala para a terra, e a terra produz animal. Ele fala para a água, e a água produz peixes. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele fala para si mesmo, Ele diz: façamos o homem. Então o homem é criado parte daquilo que sai de Deus. Significa que nós fomos criados em um ambiente de relacionamento e de intimidade com Deus. Nós fomos tirados do próprio Deus. Mas a verdade é que quando começa esse relacionamento, então o homem começa a caminhar com Deus, começa a caminhar perto de Deus. E a Bíblia diz que todos os dias Deus descia no jardim para caminhar com o homem, demonstrando um ambiente de intimidade. Mas algo acontece, o homem desobedece a Deus, e esse elo é quebrado. E quando esse elo é quebrado, então o homem se afasta de Deus. Deus permanece no mesmo lugar, mas o homem sente vergonha de Deus, e o homem começa a se afastar de Deus. Mas mesmo quando o homem se afasta de Deus, a gente percebe a intenção de Deus e o desejo no coração dele de permanecer no mesmo lugar, que é perto do coração do homem. Então Adão peca e Adão se esconde, mas Deus permanece no mesmo lugar, chamando o homem para perto. E logo após a queda, surge então alguém que me chama muita atenção, que é um descendente de Adão. O descendente de Adão se chama Enoque. E eu queria muito que tivesse um livro escrito sobre Enoque. Eu queria muito poder entender um pouco mais sobre Enoque. Existem alguns apócrifos que falam um pouco mais sobre Enoque, mas não se pode saber a veracidade deles. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Está falando de alguém que propõe no seu coração, mesmo após a queda, mesmo após o pecado, mas ele propõe no seu coração andar com Deus. E mesmo após o homem perder essa essência, Deus ainda continua à espera daqueles que estão ouvindo a sua voz que chama: vem para perto. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que o nosso pecado causa separação entre nós e o nosso Deus.
Mas o pecado não causa separação entre Deus e nós, porque a verdade é que quando nós pecamos, não é Deus que se vai, sou eu que vou da presença dEle. Porque para Deus, Deus não tem problema com o nosso pecado, sabe por quê? Para isso Ele já preparou a solução, Ele já enviou o seu Filho, que veio ao mundo e resolveu de uma vez por todas, todos os problemas do pecado. O problema é que quando nós pecamos, nós queremos fugir da presença dEle, nós nos escondemos da presença dEle, mas Ele continua a chamar, o seu Espírito continua a chamar, dizendo: ei, vem para perto. E Enoque então escuta esse chamado, e Enoque anda com Deus. Jesus não havia se revelado ainda, a graça não havia se revelado ainda, mas Enoque decide no seu coração andar com Deus, e escuta esse chamado, e Enoque anda com Deus. Você está entendendo? O objetivo na criação da nação de Israel, logo após esse episódio de Enoque, a Bíblia fala sobre a nação de Israel, o início da nação de Israel, através de Abraão, através de Isaac, de Jacó. E o objetivo na criação da nação de Israel, o objetivo do coração de Deus, mais uma vez, era ter para si uma nação que escutasse a sua voz e que andasse perto dele. Então, Abraão é chamado para longe de toda a tradição que o cercava. Para quê? Para se aproximar de Deus. Talvez onde Abraão estava existia tanto barulho, talvez existiam tantas vozes que falavam ao coração de Abraão, talvez existiam tantas distrações, que Deus precisou chamar Abraão e tirá-lo para fora, para dizer para ele: ei, vem para perto. Talvez Deus vai precisar mover o seu coração para que você possa escutar a voz dele. Talvez muitas vozes tenham sido faladas no seu ouvido, no seu coração. Talvez tantas coisas tenham embebedado a sua vida e você não tem conseguido escutar a voz de Deus que está chamando você e dizendo: vem para perto. Sair daquela cidade significava deixar as tradições que ele havia aprendido da sua família, significava deixar um contexto cultural que o aprisionava em algo que já estava pré-formatado, e sair para um lugar onde tudo era novo, e estar disponível para ouvir a voz e entender o que Deus queria dele. Sabe, os anos vão passando na nossa vida e a gente começa a definir alguns conceitos de quem é Deus, conceitos de como Deus pode fazer as coisas, conceito de como Deus vai operar, conceito de como eu posso fazer igreja, conceito de como eu posso olhar para as pessoas que estão na igreja. A gente começa a fazer conceitos sobre eles. E muitas vezes os nossos conceitos, muitas vezes as nossas definições, a nossa mente começam a aprisionar Deus dentro de nós. Queremos criar uma caixa e colocar Deus dentro dessa caixa, e queremos que Deus trabalhe conforme nós queremos. E agora Deus não é mais Senhor, mas nós somos o Senhor de Deus, e queremos dizer para Ele: não, Deus, desse jeito o Senhor não faz, desse jeito o Senhor não vai fazer. Porque nós aprendemos tradições, recebemos heranças, e muitas vezes o Espírito Santo, para nos levar para perto dele, ele precisa nos tirar desse conceito, nos tirar desse lugar e nos levar para um lugar de vulnerabilidade, sair daquele lugar de conforto. Abraão deixar a sua cidade, deixar a sua família, significava sair do lugar de conforto, do lugar onde tudo era normal, e ir para um lugar de vulnerabilidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: é no lugar de vulnerabilidade, é no lugar onde tudo é diferente, no lugar de insegurança para nós, que Deus vai revelar a sua vontade para você. Muitas vezes a nossa vida começa a ser chacoalhada e a gente começa a ficar preocupado.
A gente começa a ficar muito preocupado, parece, não, mas não pode ser Deus que está fazendo isso, estava tão normal, estava tão tranquilo. E deixa eu te falar uma coisa, se você começa a buscar a Deus, isso é o que vai acontecer, a vida começa a mudar, e você fala, gente, mas não tem lógica, parece que quando eu não estava orando, a minha vida estava melhor, pastor Marinho. Eu comecei a orar, e os mares começaram a balançar, as ondas começaram a subir, o vento começou a soprar. Mas talvez Deus esteja chacoalhando o seu barco para te tirar da letargia, para te tirar de um tempo em que você está dormindo, para dizer para você, ei, vem para perto. Abraão é chamado para longe de toda a sua tradição, para se aproximar de Deus. E quando ele se distancia daquilo que era normal, daquela cultura, então ele chega e para em um lugar e arma uma tenda, e quando ele arma aquela tenda, ele escuta uma voz que fala, Abraão, vem aqui de fora um pouquinho, deixa eu te mostrar umas coisinhas aqui. E Abraão sai daquela tenda e começa a ouvir, Deus fala para Abraão, olha para o céu, comece a contar as estrelas do céu. Sabe, Deus estava instigando o coração de Abraão a sonhar, Deus estava instigando Abraão a ter sonhos. Fala, se você conseguir contar todas as estrelas do céu, então você vai entender o tamanho daquilo que eu vou fazer na sua vida. Você consegue contar as areias do mar? Se você conseguir contar, Abraão, então você vai entender a grandeza daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Moisés é um exemplo de algo que acontece, e me chama muita atenção a vida de Moisés, porque Moisés, quando ele olha para a sarça, quando ele está ali em cima do monte, e ele vê aquela sarça, existe uma atitude de Moisés que me chama atenção, porque Moisés cresceu ali no Egito, no meio do palácio, e algo acontece na vida de Moisés, vocês conhecem bem a história, e Moisés se decepciona, porque Moisés se sentia um libertador, e por se sentir um libertador, ele tenta com as forças do seu próprio braço, ir lá e libertar uma pessoa, mas quando ele tenta libertar com o seu braço, ele mata um egípcio. E agora Moisés, decepcionado consigo mesmo, Moisés foge daquele lugar, aonde ele entendia que era o que Deus tinha proposto para ele, e ele vai para um deserto, e quando ele chega naquele lugar, então ele começa a pastorear ovelhas, as ovelhas do seu sogro, e aquelas ovelhas então na região do monte Sinai. Um dia ele está sobre o monte, e a Bíblia fala que ele enxerga um fogo queimando. Agora, é interessante, porque quando ele enxerga aquele fogo, ele dá uma resposta, ele diz, irei e verei de perto, que mistério é esse? Deixa eu te falar uma coisa, os céus não respondem perguntas, mas os céus respondem ações. Não fique esperando os céus responder os seus questionamentos, porque eles responderão as suas ações. Enquanto Moisés era um ponto de pergunta, tentando entender o porquê aquilo tinha acontecido, o porquê aquele egípcio tinha morrido, o porquê ele tinha deixado aquele lugar, uma vez que talvez entendia que fosse um libertador, Moisés não obteve a resposta, mas no momento que ele diz, eu irei e verei de perto, que mistério é esse? Então ele escuta uma voz que diz, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é um lugar santo. A resposta que talvez você está aguardando dos céus, virá no dia que você se virar para o que Deus está falando para você, e dizer, ei, eu vou chegar mais perto, e vou ouvir o que os céus estão dizendo. Agora, eu estava lendo esse texto há poucos dias atrás, e algo me chamou a atenção, porque o texto só diz que Moisés viu que havia uma sarça queimando e não se consumia. A sarça era um arbusto que queimava naturalmente no calor, como aqui de Cuiabá. Aqui não tem sarça, mas se tivesse,
tinha queimado muita sarça ali hoje, ali perto daquele hotel. Mas a sarça era um arbusto que queimava naturalmente. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fato do arbusto estar queimando, mas era o fato que esse fogo não se apagava. Agora preste atenção, Moisés ficou por 40 anos ali naquele deserto, por 40 anos naquele lugar com seu sogro. E me veio ao coração, pastor Marinho, o dia que eu estava lendo, quanto tempo aquela sarça ficou queimando antes de Moisés perceber que ela estava ali. Sabe, talvez no primeiro dia que Moisés subiu o monte, a sarça já estava queimando. Mas talvez ele estava tão atordoado, com o coração tão entristecido, com o coração tão decepcionado, com tantas perguntas no seu coração, que ele não percebeu que a sarça estava queimando. Deixa eu te falar uma coisa, talvez tenha uma sarça queimando na sua casa há tanto tempo, e você não percebeu que é Deus te chamando para perto. Teve uma época na minha vida, pastor Marinho, que eu comecei a acordar todos os dias 3 horas da manhã, e eu durmo bem, não tem problema de insônia. Todos os dias, especificamente 3 e 5 da manhã, eu acordava, e eu falei, gente, não tem lógica, o que está acontecendo? Por que eu estou acordando às 3 e 5 da manhã? Depois de uns 2, 3 meses, mais ou menos, acordando naquele horário, um dia, o Espírito Santo teve que me dar um cutucão. Eu falei, você não está percebendo que sou eu que estou te chamando para orar? A sarça estava queimando há tanto tempo na minha vida, e eu não estava percebendo que Ele estava me chamando para perto. Sabe, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas talvez tenha uma situação que já está acontecendo há tanto tempo, essa situação não muda, e talvez você não conseguiu perceber ainda, que é a sarça que está queimando na sua vida, te chamando, ei, vem para perto. Talvez o seu filho está passando por um problema há tanto tempo, e você só está reclamando, chorando, mas não entendeu que é o Espírito Santo que está te chamando para perto, para que você dobre os seus joelhos e pague um preço de oração pela vida dele. Talvez o seu esposo não está na igreja, talvez você esteja passando problema no seu casamento há tanto tempo, e você não percebe que talvez é uma sarça que está queimando. A gente nunca vai saber quanto tempo aquela sarça queimou, mas a verdade é que Deus permaneceu esperando o dia que Moisés compreenderia e olharia para a sarça. E o texto diz: então eu virei e disse comigo, irei ver de perto que mistério é esse. E quando ele se aproxima, então a voz começa a dizer para ele, e a voz começa a transformar a sua identidade, dizer para ele: Moisés, sim, você é um libertador, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, não é na sua força, não é na força do seu braço, é através do meu espírito, é através do meu poder. Porque muitas vezes queremos fazer as coisas de Deus, queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito, mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos colocamos vulneráveis diante de Deus, então a vontade dEle é feita sobre nós. Jesus um dia chega diante de Deus e Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele entra no quarto de oração com o coração angustiado, pedindo: Deus, me livra desse que eu tenho que passar. Mas quando Jesus sai do quarto de oração, Ele sai dizendo: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, aproximar de Deus, aproximar-se da sarça, é colocar a sua vida em um nível de vulnerabilidade, aonde você abre mão dos seus conceitos, abre mão daquilo que você acha que sabe, para entender o que os céus estão falando. Amém? O povo de Israel não entendeu que a libertação do cativeiro egípcio não se tratava de uma libertação de terra, mas sim da separação para se tornar uma nação de reis e sacerdotes, aonde o próprio povo, onde o próprio Deus habitava no meio do povo. Eles não conseguiram entender que Deus não os estava libertando de uma terra,
mas Deus os estava livrando de uma escravidão de coração, para que eles se tornassem uma nação de reis e sacerdotes. Agora olha que coisa interessante, Moisés escuta a voz que fala com ele, Moisés é transformado, Moisés entende o que Deus queria fazer com ele, Moisés volta para o mesmo lugar do seu fracasso, ele volta no mesmo lugar aonde ele fracassou, mas agora não é mais um Moisés querendo fazer no seu braço, agora é um Moisés que entende que quem faz é Deus, agora é Moisés com um cajado de autoridade, que chega e joga o cajado no chão, o cajado vira uma cobra, agora é um Moisés que entende o poder de Deus, agora é um Moisés que entende o agir de Deus, agora é um Moisés que ouve Deus e vem para perto de Deus. Agora Moisés tira o povo de Israel do Egito, e para onde Moisés leva o povo? Moisés leva o povo para o mesmo lugar aonde ele foi transformado. Ele leva o povo em direção ao Monte Sinai, porque ele entendia que aquilo que aconteceu com ele precisava acontecer com toda a nação de Israel. Ele entendia que a transformação que aconteceu com ele precisava acontecer na nação de Israel, mas o povo não consegue compreender, e eles não entendem, e não respondem ao chamado de Deus. Veja só, quando eles chegam no pé do monte, então Moisés dá uma ordem para eles: santifiquem, separem-se, porque o Senhor virá sobre a nação de Israel, e nós chegaremos, nós subiremos. Então Deus diz para eles separar o povo, santificar e subir no monte, para ouvir a voz de Deus, para se aproximar de Deus. Mais uma vez Deus estava dizendo para a nação de Israel: ei, vem para perto. Isso mostra o desejo do coração de Deus, o quanto o coração de Deus anseia por ter um relacionamento com pessoas, o quanto o coração de Deus anseia por ter uma nação e sacerdotes. Mas a nação de Israel não compreende esse chamado, e quando o Senhor aparece e começa a vir chuva forte, trovão, raios, e eles ficam com medo, eles dizem: Moisés, vai você lá e fale você com ele, e quando você descer do monte, você nos diz o que ele quer. A nação de Israel não compreendeu que não tinha a ver com alguém escutar Deus e transmitir, mas estava ligado a um relacionamento onde o próprio Deus fala e todos escutam, onde você pode conversar com Ele, você pode entender o que Ele está falando. Agora, Jesus é a encarnação dessa mensagem. Uma vez que Deus se decepciona, vamos por assim dizer, com a nação de Israel, então Jesus envia seu próprio Filho. Jesus é a encarnação da mensagem que diz: vem para perto. Agora o próprio Deus se torna carne e vem para perto do homem para dizer o quanto Deus quer se aproximar do ser humano. O próprio Jesus se manifesta em carne para falar para você: ei, você é importante, ei, eu quero estar perto de você, ei, eu quero me relacionar com você. E é interessante a forma com que Jesus começa a igreja, porque Jesus não começa a igreja fazendo uma pregação e mandando o povo aceitá-lo. Jesus começa uma igreja chamando Pedro: vem para perto. Tiago, vem para perto. João, vem para perto. Felipe, vem para perto. E Jesus começa a agregar pessoas, e aquelas pessoas começam a ouvir a voz de Deus, e através de um relacionamento, eles começam a ser transformados e entender quem Deus queria que eles fossem. A mensagem de Jesus trazia o mesmo convite: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abra mão da sua cultura, assim como aconteceu com Abraão. Abra mão daquilo que é comum para você, se coloque em um lugar de vulnerabilidade e vem para perto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, a novidade em Jesus é que a mensagem de Jesus não é mais somente
para a nação de Israel, mas a mensagem de Jesus é para todos aqueles que escutassem a sua voz. A Bíblia diz que quando Cristo foi levantado, Ele ganhou para si todos os reinos, todos os povos, de todas as línguas, todas as tribos e todas as nações. A mensagem de Jesus ecoa no mundo todo, dizendo: ei, vem para perto. Jesus é levado no madeiro, e Ele abre os braços, e Ele está dizendo: vem para perto. Tinha um ladrão perto dele, e quando o ladrão olha para ele e reconhece quem ele é, ele fala: vem para perto, você vai estar perto de mim. Sabe, esse é o desejo expresso no coração de Deus. Mas muitos de nós não estamos ouvindo o que Deus está falando, ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Porque estamos tão distantes que não conseguimos entender o que Deus está falando. Como eu estava dizendo para vocês no início desse ano, eu entendi que o Espírito Santo estava me chamando para mais perto, e um dia Ele me disse algo. Ele me disse: Edson, você quer escutar a minha voz? Então vem para perto, porque eu não vou gritar. Eu não vou gritar. Sabe, tantas vezes estamos reclamando, estamos falando: mas Deus fala com todo mundo e não fala comigo. Não, Deus faz tanta coisa na vida de todo mundo, não faz nada comigo. Será que você não tem estado distante, que aquilo que a voz de Deus tem falado não tem alcançado a sua vida? Ou será que você não tem ouvido tantas vozes, que no meio de todas essas vozes, você não consegue discernir a voz do Mestre? Sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim: olha, as minhas ovelhas, diz: eu sou o pastor, e as minhas ovelhas entendem, escutam e entendem a minha voz. Mas muitas vezes estamos nos comportando como bodes, correndo de um lado para o outro. Escutamos tanta coisa, escutamos tantas vozes, e não entendemos quando Deus está falando conosco. Eu me lembro quando a gente era criança, a gente morava na zona rural, na roça, e a gente tinha um cachorrinho que a gente chamava de Tuti. Era um cachorrinho pequenininho, ele era um pouco maior do que um cachorro quente. E eu me lembro que esse Tuti, ele tinha uma atitude muito legal, porque meu pai tinha um Fusca, e aquele Fusca que faz um barulhão, né? Ele tem um escapamento grande, era Fuscão, né? E meu pai saía para trabalhar pela manhã, e a gente chegava da escola depois do almoço, e quando ia dando final da tarde, a gente começava a ficar com o coração aflito, porque ficava só eu e meus irmãos lá, minha mãe e meu pai saía para trabalhar, e a gente ficava tentando decifrar a hora que meu pai estava chegando. E eu ficava olhando para o Tuti, porque ele estava lá deitado na grama. De repente ele levantava as duas orelhas e levantava a cabeça. Opa, alguma coisa está acontecendo. De repente ele se levantava. Eu já ficava olhando, falei assim: ele já está escutando. Irmãos, eu não estava escutando nada, mas ele já estava ligado. Dali a pouco ele já saía correndo e ia parar lá na porteira. Eu não tinha escutado nada ainda, irmãos, mas ele já sabia que no meio de todos os barulhos que estavam acontecendo ali, era o som do Fuscão do meu pai chegando na fazenda. Podia aguardar 5 minutos depois, meu pai aparecia na porteira, porque ele estava tão ligado, ele conhecia tanto o seu dono, ele conhecia tanto o seu amo, que ele sabia exatamente qual era o barulho que fazia quando ele estava se aproximando. Mas sabe que a gente muitas vezes, irmãos, a gente não consegue discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Sabe por quê? Porque nós estamos tão distantes, que não conseguimos conhecer na intimidade a voz do nosso Pai. Você está entendendo que o Espírito Santo está te chamando hoje? Vem para perto. Vem para perto. Deus está chamando a sua noiva para perto, porque Jesus não vem buscar uma noiva fria, Jesus não vem buscar uma noiva distante, Jesus vem buscar uma noiva apaixonada, Jesus vem buscar uma noiva preparada, uma noiva que está o tempo inteiro ligada e entendendo, e ao escutar o barulho do Fuscão de Jesus chegando, vai levantar as orelhas e vai correr até a porteira para esperá-lo de braços abertos. Sabe por quê? Porque o coração da noiva precisa estar queimando por Jesus.
O Espírito Santo está nos chamando para perto. Deus me perguntou esse ano, falou: Edson, você tem coragem de abrir mão de tudo só para estar perto de mim? Eu falei: Deus, quando o Senhor fala tudo, o Senhor está falando tudo o quê? Aí Deus disse: tudo. Quando eu falo tudo, eu quero dizer tudo. Deus, mas vamos lá, esse tudo inclui, sim. Deus, mas não dá para ser só uma parte. Não. Agora, sabe, a gente tem tanto medo de abrir mão de tudo por Deus. Isso demonstra a nossa falta de conhecimento de Deus e de confiança em Deus. Irmãos, pensa, eu me lembro quando, às vezes eu ficava brincando com meus sobrinhos, eu pegava uma nota, dava uma nota de R$1 para eles, dava 2 notas de R$1 para eles, e pegava uma nota de 50, e eu ficava tentando trocar com eles. Vamos trocar? Eu te dou essa nota de 50, você me dá? Não, porque para eles as 2 notas de R$1 eram mais do que uma nota de 50, sabe, irmãos, quando nós não queremos trocar os nossos planos pelos planos de Deus, é eu segurando 2 notas de R$1 e Deus com a nota de 100 para me entregar, Deus com um cheque de 100 milhões na mão para me entregar, e eu: não, Deus, de forma alguma, eu vou tirar meus R$2, deixa aqui meus R$2. Sabe, nós temos um Deus bom, nós temos um Deus amável, nós temos um Deus que pensa nos detalhes da nossa vida, nós somos um Deus que se preocupa com os sonhos e desejos do nosso coração, nós temos um Deus que preparou um futuro de paz, um futuro de bem, para nos dar aquilo que nós desejamos, e nós queremos ficar aguardando os nossos projetos, achando que aquilo que nós temos é melhor do que o que Deus tem. Não, Deus, eu não vou te dar tudo não, só vai me tirar tudo, eu vou ficar sem nada. Isso demonstra a nossa falta de confiança em Deus. Isso demonstra o quanto a gente conhece pouco desse Pai. Sabe, nós precisamos entender que nós temos um Pai que é pleno, nós temos um Pai que é rico, nós temos um Pai que é amoroso, nós temos um Pai que é perdoador, nós temos um Pai que nos ama, e muito mais do que eu e você, Ele está preocupado em fazer você viver uma vida plena. Mas somos birrentos como criança. Não, eu não vou trocar essa nota de 100 pelo meu R$2, não vou não. Que o Espírito Santo possa nos dar revelação e entender o Pai que nós temos, sabe, somos filhos de Deus, irmãos, a Bíblia diz que se somos filhos dele, nós também somos herdeiros e co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Mas precisamos ouvir a voz dele que diz: ei, você está disposto a deixar tudo? Pedro escuta a voz de Jesus, fala: Pedro, deixa esse barco aí, vem cá, você é um excelente pescador, e o que eu vou fazer na sua vida está ligado à pesca, mas nós só vamos mudar o objetivo, você vai passar a pescar outra coisa. Talvez Pedro podia ficar pensando: não, mas eu gastei tanto tempo para comprar esse barco, eu gastei tanto tempo para comprar esse como é que é o caiaque lá, né? Esse caiaque, agora que eu comprei um caiaque motorizado, agora que eu comprei um mulinete bom, o senhor vai falar para mim deixar? Então Jesus fala com Pedro: Pedro, você não está entendendo o que eu estou propondo para você. Sabe, Deus conhece o nosso coração. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Que os planos de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa nos fala no sentido do espírito da missão. A vontade é boa, sabe, é algo bom, é perfeita, fala do tipo da missão, é uma mensagem, é um caminho que te vai levar à plenitude. E agradável fala da sensação de completude e da alegria que teremos e que temos ao cumprir essa missão. Ei, não fique preocupado, não fique com medo de ir para aquilo que Deus tem para você e você se sentir decepcionado, você se sentir vazio. Deus que te criou, o Pai que te criou, sabe o que é melhor para você. E se Ele fala: meu filho, vem para perto,
Ele sabe o que está dizendo. Deus tem coisas lindas para nos revelar, sobre tudo que Ele sonhou para que fôssemos, porém somente quando nos aproximarmos dEle, ouviremos a sua voz. Jesus diz no livro de João: eu ainda tenho muitas coisas para revelar para vocês, porém vocês ainda não estão prontos, mas quando vier o Espírito Santo, Ele revelará a vocês, porque o Espírito é o que nos conduz para perto de Deus, sabe? Existem revelações para você, existem revelações de Deus para a sua vida, que mudarão a sua história, e mudarão a história dos seus filhos. E agora, quando João está ali na ilha de Patmos, e João se vê vulnerável mais uma vez diante de Deus, e João escuta Jesus dizer: vem para perto. Quando João se aproxima de Deus, João começa a entender a revelação, e os livros que João escreve a partir disso, as cartas que João escreve a partir disso, é chamada de o livro da revelação. Sabe por quê? A revelação habita na presença de Jesus. A revelação para uma vida plena, a revelação para o que Deus tem para você, a revelação para você viver o melhor de Deus nessa terra, a revelação para você resolver os problemas da sua casa, a revelação para você resolver os problemas dos seus filhos, a revelação para você levar Jesus às suas próximas gerações. Habita no ambiente da presença de Deus. Eu quero que você fique de pé neste momento, e eu quero orar com você. Se você escuta o Espírito Santo falando com você: ei, vem para perto, eu quero que você dê um passo de fé nessa noite. É interessante porque Pedro responde sim para Jesus, e abre mão daquela pescaria. Um homem simples como Pedro se torna a maior voz de todo o início da igreja, de toda a igreja primitiva. Sabe, talvez a gente tenha segurado nas nossas mãos aquilo que Deus, até o próprio Deus nos deu, por medo de entregar, porque não entendemos que o que Deus tem para nós vai nos fazer mais plenos, mais completos, e vai nos fazer referência para todas as pessoas que estão à nossa volta. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia alguém como Pedro e outros apóstolos entenderam que o que Deus tem é melhor do que o que eu tenho para mim. O que Deus quer para mim é melhor do que o que eu quero para mim. E somente no ambiente da presença de Deus eu encontro a disposição para falar: Deus, eu estou aqui, pode mudar os meus planos, pode mudar os meus projetos. Eu estou vulnerável. Eu vejo um Moisés vulnerável na presença de Deus, eu vejo um Isaías vulnerável, eu vejo um Ezequiel. Deus vira para Ezequiel e fala assim: olha, coloca-te de pé, porque eu vou falar com você. Sabe, Deus espera uma atitude minha e sua, no sentido de responder a Ele, dizendo: ei, eu quero isso, Deus. Talvez a sarça está queimando a sua vida há tanto tempo, mas Deus está esperando você se virar e caminhar para perto dela. Eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Quero te convidar, enquanto a gente adora o Senhor com essa canção, quero te convidar a dar um passo mais, ir a um nível mais profundo de intimidade e comunhão.
Não sei se você quer sair do seu lugar e vir à frente, ou se você quer permanecer onde você está, não tem problema. Mas você que tem ouvido o Espírito Santo te chamar para perto nessa noite, assim como Ele fez comigo. A minha resposta nesse ano foi: Deus, eu te entrego tudo. O que mais que o Senhor quer? Deus falou: quero o seu tempo. Quanto tempo, Deus? Todo. Eu te entrego, Pai. O que mais o Senhor quer? Sua família. Que parte dela, Deus, inteira é tua. O que mais o Senhor quer, Deus? A sua empresa. Poxa, Deus, até a empresa, Deus. Aleluia. E quando eu entrego para Deus, e eu pensei: Deus vai levar tudo embora. Aí Deus me devolve tudo de novo. Meu Deus, eu não entendi. Fledson, nada disso que você está me entregando é o que eu quero de verdade. Mas eu quero algo que está dentro de você, o seu coração. E eu pedi para você me entregar essas coisas, porque essas coisas estão amarrando você, amarrando o seu coração. Sabe, talvez o seu coração está amarrado em coisas que Deus te deu, mas Deus está pedindo a você: ei, me dá o seu coração. Vem para perto. Vem para perto. Aleluias. 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 Enquanto cantamos essa canção, ouça o chamado, ouça a voz do Senhor agora. Tenho tido o privilégio de conhecer o Edson, o pastor Edson, há uns quase 5 anos atrás. E 5 anos atrás Deus estava abrindo portas para a vida dele, assim, incrível. Ele tinha começado uma empresa nessa área de aluguel de imóveis para turismo. Ele é da cidade de Capitólio, em Minas Gerais, onde tem um grande complexo turístico, um lago de Furnas. E eu acompanhei a vida do Edson meio de longe e vi quanto Deus o prosperou. Ele estava me dizendo que ele chegou a ter 10 casas lá. Deus foi abrindo casas próprias, casas que ele sublocava, que ele arrendava. E Deus foi pedindo para ele. É interessante isso que ele falou, porque ele estava entendendo que Deus estava pedindo para ele tudo. E ele achou que Deus estava pedindo para ele a empresa. Ele entregou a empresa. Mas o que Deus estava pedindo para ele não era a empresa. Deus estava pedindo para ele era o coração dele. Mas ele foi entregando. Ele me disse que das 10 ele entregou 7 das casas e ficou só com 3. Mas ele me disse também que Deus tem abençoado ele tanto com essas 3 casas e com outras coisas que Deus foi fazendo ao redor dele, que hoje ele pode sair, ficar semana como ele está ficando aqui, para Querência. Ele me disse que o projeto original eram 15 dias em Querência. E Deus está suprindo ele. A empresa dele está andando, tudo está acontecendo. Não sei se você entendeu. Deus está querendo é o seu coração, não são suas coisas. Para com isso. As pessoas às vezes acham que Deus quer tirar as coisas de você. Deus não quer tirar nada de você. Na verdade, Deus quer te dar. Mas Ele quer é o seu coração. É o seu coração. Então se você ainda está preso no seu coração, vem para cá. Chega para cá. Não fica aí não. Vem para cá, nós vamos orar com você. E o Senhor vai te abençoar mais do que Ele já tem te abençoado. O Senhor vai ministrar mais do que Ele já tem ministrado na sua vida. E você vai poder ser um ministro, uma ministra de Deus mais do que você já tem sido. E ao mesmo tempo você vai experimentar da bênção, da prosperidade, da bondade de Deus para a sua vida. Nós vamos orar. Vai chegando para cá.